uma discussão a respeito do formidável conto Amor, da grande escritora brasileira, nascida na Ucrânia, mas brasileira como todas e todos nós, Clarice Lispector, essa gigante das letras do Brasil e do mundo. Nesse conto, Amor, a Clarice Lispector, eu diria, chega àquilo que em sua própria obra, em outro momento de sua obra, dando título a um de seus romances, poderia ser tido como bem perto do coração selvagem. Nós temos a história de uma mulher de classe média do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, uma classe média, média baixa, a Ana, que é casada, tem os seus filhos, mora num apartamento que está sendo pago em várias prestações, como é o caso de muitas pessoas aí da classe média baixa, que saem das casas dos pais, o marido e a esposa, daquele meados do século XX, do século passado, para se casarem, para terem seus filhos, para constituírem uma família. A Ana está ali e a história exterior desse conto Amor não poderia ser mais, digamos, comezinha, mais rotineira, mais cotidiana. A Ana saiu para fazer compras, existe naqueles meados do século XX uma divisão patriarcal do trabalho dentro da família, que é muito dura, muito difícil para as mulheres que ficam ali no âmbito privado, que não trabalhavam recorrentemente. Então o homem trabalhava, era responsável ali por trazer, digamos, os proventos para casa, e à mulher cabia a educação dos filhos, o cuidado com a casa. Essa era a divisão tradicional do trabalho naqueles meados do século XX. Então nós temos a Ana indo para o mercado e logo no início da narrativa ela está dentro de um bonde na cidade ali belíssima de São Sebastião do Rio de Janeiro, onde a Clarice Lispector morou durante muitos anos. Ela está ali voltando para casa, se apoiou, se sentou ali no bondinho, os bondinhos que quase não existem mais. Eu agora não tenho certeza se no bonito bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, se você é do Rio de Janeiro, se você está assistindo a essa resenha minha aqui no meu canal do YouTube e é do Rio de Janeiro, conta para mim, conta para nós se os bondinhos no bairro de Santa Teresa foram reativados. Na última vez que eu estive no Rio de Janeiro, eu acho que sim, eu acho que havia os bondinhos lá. Aliás, eu gosto muito, sempre que eu vou ao Rio de Janeiro, sempre que eu ia ao Rio de Janeiro, quando eu estava no Brasil, eu gostava de subir as ladeiras ali do bairro de Santa Teresa e descê-las até chegar aos belíssimos Arcos da Lapa, no coração ali central do Rio de Janeiro. Muito bem, a Ana está tomando seu bondinho e nada poderia ser mais, digamos, cotidiano. Ela está trazendo as compras, se espera que ela tenha o jantar pronto quando o marido chegar cansado do trabalho, que os filhos ali, cada vez mais, digamos, mimados, queiram a atenção redobrada da mãe. E a vida mesma da Ana, a vida com a qual ela tinha sonhado antes de se casar, uma vida mais própria, mais subjetiva, de seus próprios caminhos, começava a naufragar, começava a ficar mais submersa em função ali da formação da sua família, em função da educação dos filhos, do cuidado tradicional e patriarcal para com o marido. Acontece que a Clarice Lispector, em vários momentos de sua obra, e nomeadamente nesse formidável conto Amor, e a gente já vai ver de que trata esse amor, em que essência esse amor está ancorado, que a Clarice Lispector vai trazer a subjetividade mais pulsante, mais indômita, mais recôndita da mulher ali que era submetida, ainda que de forma carismática, ainda que com amor. Claro, nem todos os casamentos envolviam uma dominação crua, uma falta de carinho e ternura. E no caso, o marido da Ana parecia ser um bom marido, um bom homem, um bom pai, tratava a Ana com respeito, com consideração, ainda que houvesse ali aquela divisão tradicional dos papéis. Acontece que a Ana, num determinado momento, esbaforida, dentro do seu bonde, rumo à sua casa, vê inusitadamente uma pessoa cega mascando chicletes. Aliás, no conto a palavra é chicles.
uma forma ali de meados do século XX para se falar do chiclete. Aliás, faz tantos anos que eu não masco chiclete que eu nem me lembro agora como é que a rapaziada tá chamando. Se fala chiclete hoje em dia. E tinha um chiclete lá no final dos anos 80, meados dos anos 90, o chiclete ping-pong, que era a febre, vinha com umas figurinhas para você raspar e tudo mais, né? A Ana vê a pessoa cega mascando chiclete e ela tem aquilo que nós poderíamos chamar de epifania, de abertura de consciência, de abertura do mais recôndito da vida, de que essa vida que ela encalacrara para se casar, de que essa subjetividade sonhadora, pulsante, com ímpetos artísticos, e aí a fortuna crítica tende a associar a vida da Ana com aspectos da própria autora, da Clarice Lispector, a despeito, claro, de a Clarice Lispector ter trazido à tona em sua obra vária, polifônica, densa, vertical, toda a sua pletora, toda a sua subjetividade, ter trazido a sua expressão própria como grande escritora que foi. A Ana, então, naquele momento, quando uma pessoa cega mascando chiclete reconfigura o seu dia, reconfigura aquela ordem que era exterior e não própria de seu caos anímico, e não própria de suas aspirações, a Ana, ali sim, arfante, esbaforida, sai do seu bondinho e vai, eu sempre olhando aqui para o meu reloginho, e vai para o coração do Jardim Botânico. Quero dizer a vocês que o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi formado quando da vinda da família real portuguesa, fugindo aqui da Península Ibérica, aqui de Portugal, da chegada das tropas napoleônicas ao Brasil, que o Jardim Botânico foi formado com a chegada do rei Dom João VI, ali na primeira década do século XIX. É um local lindo, cheio de plantas exuberantes, cheio de espécies algo outras do cotidiano asfaltado, cinzento, dessa vida rotineira, burocrática, sem paixão, sem ímpeto, sem sonhos, que é a vida do cotidiano nas grandes cidades, domesticadas pelo capitalismo regular. O que acontece é que a Ana sente a vida sumarenta, sente a vida telúrica, começa a ver os desejos pequeninos dos insetos alados, começa a ver nas plantas a Vitória Régia como um porto para os seus sonhos. Ela começa a ter uma vida telúrica, uma vida que é própria ao que, mais uma vez eu insisto, a Clarice Lispector chamaria em outra obra de Perto do Coração Selvagem. Existe um outro romance, a obra da Clarice, eu tendo a lê-la, e ao longo do tempo eu vou resenhar muitos contos e romances da Clarice aqui nesse meu canal do YouTube, eu tendo a ler a obra da Clarice de maneira relacional, correlacionando, estabelecendo diálogos entre as diversas obras. Quando a Clarice chama um de seus romances de Água Viva, pensemos na forma da água viva. Como tudo que existe, a água viva tem uma forma, mas a forma da água viva é parecido com a forma da água que a compõe majoritariamente. Uma forma que tende a se adaptar ao recipiente que a contém. Mas a água viva é ainda mais amorfa, é ainda mais indeterminada, é ainda mais contingente, é ainda mais pulsante e pode ferir todas e todos aqueles que tocarem a água viva, como sabem as pessoas que já frequentaram inadvertidamente uma região praiana repleta de águas vivas. É nesse sentido que a Ana explode dentro de si mesma e a partir de si mesma, e reconfigura o exterior como se tivesse, eu diria, tomado o ayahuasca, este chá de cipó utilizado em rituais xamânicos na bacia do Amazonas, ali no Brasil amazônico e no Peru amazônico. Esse ayahuasca disseminado em vários ritos no Brasil, que abre a possibilidade de percepção da vida, a expansão da consciência. E a Ana tem uma vertigem de si própria. E nós ficamos perguntando, enquanto lemos, essa explosão da linguagem, esse talento formidável e fumegante de Clarice Lispector para desconstruir a sintática regular da vida. Porque vejam, a vida não é só rotineira. A vida tem uma linguagem da rotina. Aqueles ditos mecânicos, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, de nada. A dimensão de que
existe uma narrativa para o cotidiano, uma narrativa que nos aguilhoa, que nos aprisiona. E a Clarice Lispector, em determinado momento do conto, chega a romper com a transição dos parágrafos, fazendo frases curtas e soltas, tentando dar conta do olhar da Ana, que é um olhar introvertido para depois ser extrovertido, que vai buscar o recôndito de si, que vai buscar as novas colorações, os novos cheiros, a experiência sinestésica desse amor, que é a subjetividade expressa, que quer mais do mesmo, que quer mais a partir do mesmo, explodindo o cotidiano, explodindo a realidade com um amor pela água viva da vida, pela sua característica indômita, como a própria Clarice Lispector sentenciaria num dos belos aforismos de sua obra: a vida não se reduz à razão. A vida está para além da racionalidade. Existe uma essência sumarenta da vida que só pode ser provada perto do coração selvagem. Nesse sentido, e nesse preciso sentido, Clarice Lispector é uma das grandes revolucionárias, trazendo uma sintática, uma gramática desordenadas em função da ordenação regular, para buscar o coração da vida, para buscar a subjetividade, para buscar o coração das experiências, para expressar esse amor que não está ali reduzido aos marcos exteriores que tanto embotavam a existência das pessoas, e especificamente de uma mulher como Ana, cheia de sonhos, desejos recônditos, agora drenados por sua família. O curioso é que, e se o que eu desejo ainda não tiver nome? Esse, que é um aforismo maravilhoso da mesma Clarice Lispector, aponta para um medo que vem ao lado da emanação do amor de Ana. Por quê? Quando a gente tateia pelo novo, a gente justamente faz o que esse verbo acabou de anunciar. Nós tateamos. Nós não sabemos propriamente o chão que há sob os pés. Por vezes ele não há. E nós precisamos apostar nesse inusitado para entrarmos numa dimensão de epifania, digamos, espocada, engatilhada a partir de uma pessoa cega mascando chicletes. E assim, quando volta para casa, quando o fogão ali volta a explodir, vocês já tiveram um fogão que demorava para acender e que espocava, era preciso pegar um palito de fósforo para acender, ficar mexendo na boca do fogão que está entupida e assim por diante? Pois esse fogão que explodia, esse fogão que estalava, esse fogão que demorava a ruir, era mais um prenúncio da faísca que espocara, do Fiat Lux, do feice à luz que espocara dentro da Ana. Quando seu marido voltara para casa, sem qualquer desconfiança, um marido bom, mas um burocrata, digamos, quando ele voltara para casa sem qualquer desconfiança da revolução interna, que pouco podia fazer fora de si, ao redor do mundo, que sua mulher sofrera, Ana tinha medo não apenas por seu cotidiano, por sua vida ordenada, na qual ela não cabia. E se o que eu desejo ainda não tiver nome? Ana está para além do seu tempo, para além dessa vida. Mas tinha medo, inclusive, pelo seu apego, pela ordenação de sua vida, da qual ela tinha medo de se desgarrar. Como viver para além dos marcos que nos conformam? É assim que o amor termina. É assim que o amor termina e recomeça mais uma manhã burocrática. Uma manhã em que a esposa penteia os cabelos, cuida dos filhos, coloca um cereal ali no pote, na vasilha com leite, cuida para que as pessoas precisem dela e com medo de que ela própria precise de si mesma. É assim que eu diria que o conto Amor de Clarice Lispector é das experiências mais profundas de uma subjetividade da mulher naqueles meados do século XX, que clama por mais, que clama com a conjunção adversativa mas, porque queria algo outro, mas ainda não sabe dar gramática para os seus sonhos. Uma gramática algo outra. É assim que as várias vertentes muito benéficas, salutares e progressistas, emancipatórias dos movimentos feministas, dão a dimensão de trilhar um horizonte maior para personagens como Anas, como a Ana do conto da Clarice, como a própria Clarice Lispector, que vanguardista, estabeleceu a sua subjetividade com sua obra. É assim que eu diria que Amor de Clarice Lispector é um amor a contrapelo que nós tomamos como um amor aguilhoado, rotineiro, balizado. É o amor por uma vida
perto do coração selvagem. Uma vida amorfa, indeterminada e que por vezes pode ferir e se autoferir como uma água viva. Grande Clarice Lispector, autora nascida na Ucrânia, radicada no Brasil, que nos desvelou as entranhas mais bonitas e indômitas do amor, nesse conto de 1943, que fez parte do volume de contos Laços de Família. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro, no caso de conto, Amor, de Clarice Lispector, aqui no meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar justamente um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal, para apoiar, segundo sua situação financeira, esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem as resenhas de livros aqui do meu canal do YouTube, que acontecem todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no nosso Brasil. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!